Você já parou para pensar quanto custa a sua vida? Não quanto vale, mas quanto custa. Porque desde o dia em que você nasce, alguém está pagando imposto. Por você. Imposto da roupa que você usa, no leite, no remédio, no material escolar, da energia elétrica, da água, do transporte, do combustível e praticamente tudo. Aí você cresce, consegue seu primeiro emprego, começa oficialmente a financiar o Estado. Imposto de renda, INSS, impostos embutidos em tudo que você compra. Gasolina, mercado, celular, internet, medicamentos, roupas, eletrodomésticos, carro. Agora vamos colocar isso tudo em números. Imagina um trabalhador que ganha 5 mil reais por mês. Em um ano ele recebe 60 mil reais. Em 10 anos, 600 mil reais. Em 20 anos, 1 milhão e 200 mil. Em 40 anos de trabalho, aproximadamente 2 milhões e 400 mil reais. Com a carga tributária brasileira acima dos 30%, estamos falando algo de próximo de 800 mil reais saindo do bolso do cidadão ao longo dos seus 40 anos. Pare e pense nesse valor. Mais do que muitas pessoas conseguem acumular como patrimônio. É o valor de uma casa, é o valor de uma aposentadoria, por exemplo, é o valor que poderia mudar completamente a realidade de uma família. Mas não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de um país com mais de 200 milhões de habitantes, milhões de trabalhadores, milhões de consumidores, milhões de contribuintes. Se cada brasileiro, por exemplo, contribuísse algo, aproximadamente 800 mil reais ao longo dos seus 40 anos, estaríamos falando de mais de 160 trilhões circulando os cofres públicos ao longo das gerações. Agora vem a parte mais impressionante. Somando o governo federal, governos estaduais e prefeituras, o poder público brasileiro movimenta cerca de 5,6 trilhões por ano. Vou repetir, 5,6 trilhões em apenas um ano. Isso representa mais de 15 bilhões por dia. Mais de 650 milhões por hora, mais de 10 milhões por minuto. Enquanto você assiste este vídeo, milhões de reais já foram arrecadados e gastos. Eu faço a pergunta simples: se o dinheiro entra, se os impostos são cobrados, se a arrecadação é trilionária, se os gastos são trilionários, por que ainda existe pessoas esperando meses por uma consulta apenas? Por que ainda, por exemplo, falta médicos em diversas regiões? Por que ainda vemos obras abandonadas? Por que ainda existem ruas com uma infraestrutura péssima? E por que ainda convivemos com enchentes, insegurança e problemas básicos da população? Porque quando o brasileiro trabalha durante décadas, quando entrega centenas de milhares de reais em impostos ao longo da sua vida, ele não está pedindo privilégio, ele está cobrando retorno. Então talvez a pergunta não está quanto vale a vida de um brasileiro. Talvez a pergunta seja quanto que o brasileiro paga durante a vida inteira para sustentar o Estado. E depois disso tudo, você ainda acredita que recebe de volta aquilo que pagou? Deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau!